E por favor, se você puder, já abra sua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Obrigado ao pessoal do Music, que Deus abençoe. Atos, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3 e verso de número 1. Glória a Deus, aleluia. Diz assim, Atos 3 e verso 1. Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isso os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Pai querido, nós louvamos o teu nome e agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pela tua verdade, pela vida do Senhor. Nós cremos, Pai, que a tua palavra não volta ao Senhor sem antes cumprir o propósito pela qual ela foi enviada sobre nós nessa noite. Pai, faz cada um de nós olharmos para dentro de nós e percebemos que tipo de solo é o nosso coração. Às vezes nós achamos que nós somos o bom solo, o solo que recebe, que é receptível. Por isso não nos deixa nos enganar, sendo talvez um solo cheio de espinhos, talvez um solo pedregoso, um solo onde a boa semente cai e fica na superficialidade, ou talvez um solo onde os espinhos sufocam a semente. Que teu Espírito Santo possa operar e trabalhar em nós e através de nós, sobre nós, de maneira poderosa, para que a tua boa e infalível semente produza o resultado que vai glorificar o teu nome. É o que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Para nós compreendermos um pouquinho, deixa eu primeiro falar do lugar. O primeiro que nós vemos citar aqui, ele fala acerca do lugar e ele fala da porta formosa. Ele fala desse lugar, uma porta que possuía uma beleza, uma porta que ela tinha aproximadamente 22 metros de altura, uma porta que, para ser aberta ou fechada,
necessitava do esforço de muitos homens. Uma porta que era feita do bronze vindo da cidade de Corinto. Havia uma beleza naquela porta, havia algo de se admirar naquela porta. Uma beleza no seu tamanho, uma beleza na sua indumentária. Mas observa que ainda que ela fosse bonita por fora, ainda que ela tivesse uma beleza aparente, ela não era capaz de curar aquele que estava diante dela. Por que eu digo isso? Porque assim é a religião. Assim é a religiosidade. O que é que eu chamo de religião? Tudo aquilo que a gente vive em nome de Deus, mas sem Deus. Tudo aquilo que a gente diz está fazendo para Deus, mas sem Deus. A religião quer nos deixar bonito por fora. A religião quer que a gente tenha uma aparência bonita por fora. A religiosidade nos faz ter trejeitos, a ter jargões, a ter formas, maneiras de falar que até nos mudam um pouco do lado de fora, mas que não fazem diferença nenhuma do lado de dentro. Depois de falar da porta, do lugar, eu preciso falar de quem está diante dela. Diante dessa porta, a Bíblia diz que havia um coxo, ou seja, alguém que não anda, alguém que não tem movimento, alguém que não caminha. E não apenas isso, era alguém que era coxo de nascença. Não era alguém que não caminha, era alguém que nunca tinha andado. Não era alguém que não se movimentava, era alguém que nunca se movimentou. Era assim o estado desse homem que estava diante da porta do sagrado. Olha só, esse homem estava diante dessa porta, mas não conseguia entrar. Esse homem estava ali bem pertinho, ele via o movimento, ele ouvia os cânticos, mas a sua condição o impedia de entrar e participar da glória que se manifestava. Sabe, muitas vezes na religião a gente está assim, a gente está pertinho do movimento, do agir, do mover do Espírito, mas talvez por uma limitação nossa, a gente até ouve, a gente até vê de longe, mas a gente não consegue desfrutar, a gente não consegue participar. E é nesse momento aqui que surge Pedro e João. Sabe o que eu acho lindo? Que Pedro e João não mudam a sua rota para alcançar esse coxo. Pedro e João estão fazendo aquilo que era natural. Pedro e João estão fazendo aquilo que era normal. Eles estão indo ao templo de oração. Amanhã, 5 horas da manhã, tem oração aqui, irmão, tá bom? Gerações, Kids, Rocket, Legacy, Hero, Shine. Eles estão indo para o templo para orar. Eles estão fazendo o que é comum. Sabe, às vezes a gente quer ser usado por Deus, mas a gente acha que para ser usado por Deus a gente tem que fazer algo extraordinário. Não, quem faz algo extraordinário não somos nós. Nós fazemos o ordinário, mas no ordinário Deus manifesta o extraordinário. A gente faz o que tem que fazer. Oração na vida do crente é natural, irmão, é todo dia. Nós precisamos orar, é falar com Deus, amém? Glória a Deus. Quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus. Quando você não ora, você está dizendo assim: para mim falar com Deus não é importante. Quando nós não oramos, você está dizendo: para mim falar com Deus não é relevante. Então oração faz parte da nossa vida. Eles estão fazendo aquilo que é natural, ir ao templo para orar. Estão indo ao templo na hora da oração. Pedro e João estão fazendo aquilo que é natural. Mas é enquanto eles fazem o que é natural, Deus vai liberar através da vida deles o sobrenatural que vai curar quem está ao redor. Talvez você tenha vindo para esse lugar culto após culto, e aí você fala: nada está acontecendo, eu vim mais um culto. Irmão, primeiro que o crente não vem para ver acontecer, o crente vem porque sabe o que já aconteceu. Aleluia. Nós não somos uma igreja de mendigo que veio pedir algo. Nós somos uma igreja de adoradores que viemos para agradecer o que Ele fez. Aleluia. Para agradecer aquilo que Ele já realizou na nossa vida. Sabe, eu não venho aqui porque eu quero que Ele me dê algo novo. Olha, Deus está realizando a minha lista de desejo. Daqui a pouco você vai entender que o que você chama de bênção pode ser esmola.
que o que você chama de realização de desejo pode ser esmola. Então, Pedro e João estão fazendo o que é natural, mas é no natural que Deus opera, de maneira sobrenatural. O milagre acontece quando o sobrenatural de Deus invade o natural do homem. Sabe, irmão, é você estar lá naquele trabalho, e de repente, aquele dia tenso, aquele dia complicado, mas você carrega uma presença aí, amém? Você carrega o Espírito Santo dentro de você, aleluia. E alguém passa na porta da tua sala, e estava angustiado, estava mal, mas decide parar, voltar e dizer: olha, não sei porquê, mas eu senti de entrar aqui e me abrir com você. Eu senti, eu todo dia passo aqui. Irmão, vou voltar a repetir. Se você não puder ser usado por Deus para atrair, não permita também ser usado pelo diabo para expelir. Que nós sejamos crentes que atraem, não que expelem, que aproximam, não que afastam. É no natural de Pedro e João que esse coxo vai ser tocado. É no natural, quando os homens estão fazendo aquilo que é natural, que o coxo vai voltar a caminhar, que o coxo, vai voltar, vai andar na verdade. É no natural que o leproso é tocado, é no natural que as coisas voltam a acontecer. Aí às vezes a gente pensa: por que é que eu estou aqui? Eles estão indo para o templo, estão indo orar, estão indo para a oração. Quando chega na oração, tem um coxo na beira, na porta. E sabe o que é mais interessante? Que esse homem está de costas para a porta. Jesus mesmo disse: eu sou a porta. Aquele que entra por mim encontra pastagens. Aquele que entra por mim, aleluia. Olhe para mim, dê atenção para a palavra, que nada te distrai, irmão. Quem tem fome de Deus aqui nessa noite? Quem veio aqui ouvir a palavra, irmão? Aleluia, aleluia. Dá teu coração para a palavra. Esse homem está de costas para a porta. Ele está de costas para onde tudo está acontecendo. Quem está de costas está ouvindo, mas não está vendo. Quem está de costas está ouvindo, mas não está participando. Mas Pedro e João vêm vindo para o tempo, para a hora da oração. Aleluia. Pedro e João vêm caminhando no natural, mas para transbordar do sobrenatural. Quando Pedro e João passam, esse homem faz o que ele talvez fazia o dia todo: pedir esmola. Ele estava ali por isso. Era um lugar de acesso, era um lugar de movimento. E talvez ali ele arrecadava algumas esmolas, talvez poderiam ser muitas, mas aquele dia era um dia diferente. Talvez você veio para cá e num dia como esse, você acha que hoje é um dia natural, que hoje é um dia normal, mas na presença que nós estamos, nada é normal, nada é natural. Você pode ainda hoje voltar para casa de uma maneira diferente. Quem sabe você chegou aqui como um coxo, quem sabe você chegou aqui carregado, mas eu creio, hoje é a noite do levanta e anda. Hoje é a noite do levanta e anda. Alguém crê nisso? Alguém pode celebrar ao Senhor por isso? Aleluia. Pedro e João estão vindo. Esse homem vai pedir esmola. Dá uma esmola. Sabe, às vezes nós achamos que estamos no mundo para dar o que o mundo quer. Não, não. A igreja não está no mundo para dar ao mundo o que o mundo quer. A igreja está no mundo para dar ao mundo o que o mundo precisa. Esmola é aquilo que a pessoa recebe para ser sustentada numa vida de dependência do mundo. Esmola é aquilo que ela recebe para continuar vivendo como um coxo. Irmão, nessa casa você não vai receber mensagem esmola para você continuar com a vida do mesmo jeito que está. Para continuar coxo, continuar aleijado. Você acha que está caminhando, mas você só está ouvindo barulho, só movimento. É nesse momento que o aleijado pede: dá uma esmola. Não é assim? Muitas pessoas passam ao nosso redor e estão pedindo: me dá, me dá. A Bíblia diz, e é nesse momento que Pedro e João fazem o quê? Pedro e João vão dizer ao aleijado: olhe para nós, olhe para nós,
Olhe para nós, olhe. Hoje nós vivemos tempos onde as pessoas dizem: não olhe para o homem, e a nossa dependência não está no homem. Só podemos depender de Jesus. Ele é fiel, Ele é poderoso, amém. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Príncipe da Paz, Ele é o Alfa e Ômega. Ele sim, nós podemos confiar. Mas irmãos, como homens e mulheres que creem no Deus que serve, as pessoas precisam ver Jesus na nossa vida, irmão. Para com essa conversinha de dizer: não olhe para mim, não, olha para a minha vida. Não é olha para admirar, olha porque eu tenho uma identidade para te apresentar. Olha porque há uma posição, olha porque eu sou só uma seta que vai apontar para algo maior. Aleluia. Pedro e João vão dizer: olhe para mim. E entenda a dinâmica. Você já viu gente pedir esmola? Quem aqui já viu? Poxa, graças a Deus não tem por aí. Como é que alguém pede esmola? Me dá uma esmola. Quem pede esmola pede assim, dá uma esmola. A pessoa não tem coragem. Ela não se sente digna de sequer olhar para alguém. Tem cristão que é assim, que não consegue olhar olho no olho. Tem cristão que não consegue andar de cabeça erguida. Infelizmente, talvez tem cristão vivendo como um mendigo. O mendigo, quando pede, ele está dizendo assim: olha, dá uma esmola. Eu não consigo nem olhar para você, eu não sou digno de olhar para você, mas eu espero que você me dê algo. É nesse momento que Pedro e João vão dizer: olhe para nós. Olhe para nós. Eu quero que você entenda a dinâmica. Olhe para nós. O que é que Pedro e João estão fazendo? Pedro e João não estão pedindo por admiração. Pedro e João não estão pedindo para ser admirados. Pedro e João primeiro estão dizendo assim: ei, para de olhar para baixo. Para de pedir socorro para baixo. Não sei se você entendeu. Se Pedro e João estão numa posição acima, e não estou dizendo de ser melhor ou maior, não, é apenas aquilo que Cristo faz, porque Ele é aquele que coloca de pé o que estava caído, Ele é aquele que restaura o que estava quebrado, Ele é aquele que não esmaga a cana quebrada, Ele restaura, Ele renova, Ele não apaga o pavio que fumega. Ele tem óleo novo, Ele tem óleo fresco, Ele renova, Ele restaura. Então, se eles estão de pé e o mendigo está, o coxo está prostrado, olha para mim, olha para nós, olha para nós. Quando aquele coxo olha para Pedro e João, consequentemente, ele vai ter que olhar para o alto. Pedro e João estão dizendo: ei, para de olhar para baixo. Para de olhar para as coisas de baixo e começa a olhar para o alto. Aleluia. Se vocês nasceram de novo, não olhe mais para as coisas que são de baixo, mas para as coisas que são do alto. Segundo, nesse momento, sabe o que Pedro e João estão fazendo? Para de olhar para as moedas. Para de olhar para a esmola. Tem gente que está com a vida aqui, muito aquém do que poderia estar. Por quê? Porque você só vive olhando para as moedas. Você só está olhando ali para o saquinho das esmolas. Você só está olhando para o que caiu de moeda. Ó o tilintar. Não, o barulho que me agrada não é o tilintar de moedas. Não. É o barulho do avivamento. É o barulho da contrição. É o barulho do arrependimento. Olha para nós. Para de olhar para baixo e olha para o alto. Para de olhar para as moedas e começa a olhar para a unção. Tem crente que se conforma em viver uma vida sem a unção de Deus, sem o dunamis, sem o poder de Deus. Não tenha pressa em sair fazendo. Espere Ele te habilitar. Pastor, mas enquanto eu espero eu perco tempo. Não perde, porque quando você sair na unção, aquilo que eu poderia dizer que você vai levar tempo para fazer, mas tem coisas que sem a unção você nunca fará. Por isso Ele vai dizer em Atos 1:8: ficai em Jerusalém
até que do alto sejais revestidos de poder. Então serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Mas é debaixo de unção, é debaixo de poder, é debaixo de capacitação. Jesus nunca falou ide sem antes dizer o vinde. Ele está dizendo: olhe para nós, tire o olhar de baixo, tire o olhar das coisas de baixo, tire o olhar das moedas, tire o olhar do paliativo do mundo que te sustenta na vida que Deus nunca quis para você. As esmolas do mundo te sustentam em uma posição que Deus nunca quis para a tua vida. As esmolas do mundo te sustentam em um lugar onde Deus nunca te quis. Posso dizer algo? Com muito amor e carinho: nunca troque o colo de Jesus pelo colo de ninguém. Nenhum abraço pode fazer por você aquilo que o abraço de Jesus pode. Você tem um pai. Você não está órfão nessa terra. O diabo está procurando os órfãos para adotar. Aonde tem um carente para eu dar um abraço? Não, você tem um pai que te acolhe, um pai que te recebe, um pai que cuida de você, um pai que é presente, um pai que é real. Aleluia. Você talvez só seja o pródigo que esqueceu do pai que tem, mas hoje é noite de cair em si. E caindo em si disse: voltarei para a casa do meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou digno de ser chamado de teu filho, faz de mim um servo. Deus não te chamou para ser servo. Se você foi, aleluia, Ele sabe. Até onde você foi, Ele conhece. Mas se você voltou, você não volta como servo, você volta como você sempre foi. Você volta como filho. Por isso não troque o abraço de Jesus. Está cheio de abraços aí. Talvez os abraços que você tem recebido tem te afastado do abraço que Jesus tem para você. Você tem chamado de conforto, talvez eu chamaria de esmola. Sabe por quê, irmão? Porque nada pode parar em nós. Sabe o que Pedro e João estão dizendo? Olha, olhe para nós, olhe para nós, olhe para nós. E aí quando olha, o que é que eles dizem? Sabe por que eu pedi para você olhar? Para você ver que naturalmente nós não temos nada. Tem gente que fala: olha para mim que eu vou cuidar de você. Vocês estão carentes, eu vou abraçar, vou cuidar. Não, Pedro e João estão dizendo: olha para a gente, porque a gente não tem nada, mas nós conhecemos aquele que tem tudo. Nós conhecemos aquele que é tudo. Nada pode parar em nós. Posso dizer algo sério? A igreja é de Jesus. As vidas são de Jesus. Quem morreu por elas não foi o A, não foi o B, não foi um líder, não foi um pastor, não foi um líder aí, não, foi Jesus. Por isso tudo que fazemos precisa apontar para Ele, é sobre Ele. Você pode até passar por nós, mas você vai olhar e vai ver que não tem. Olhe para nós, Pedro e João vão dizer: olhe para nós, olhe para nós. Olhou, tirou o olhar do alto. Tem alguém já olhando? Tirou o olhar de baixo, já está olhando para o alto. Tem alguém já vendo as coisas do alto aqui? Tem alguém pela fé já contemplando as coisas do alto? Aleluia. Tire os olhos da moeda, tire os olhos da esmola. Tira. A esmola te sustenta na vida que Deus não quis para você. Está vendo agora que você está olhando para nós? Eu vou dizer: nós não temos ouro e nem prata. Sabe o que ele está dizendo? Nós não temos aquilo que você quer. Nós não temos aquilo que te agrada. Muito cuidado quando você dá às pessoas aquilo que agrada a elas, mas desagrada a Deus. Não, eu vou repetir. Muito cuidado quando você dá às pessoas aquilo que agrada a elas, mas desagrada a Deus. Paulo vai dizer: nós não estamos aqui para agradar a homens,
A nossa pregação não é para agradar a homens. Então ele vai dizer: olha para nós, olha para nós. Não tem ouro, não tem prata. Nós não temos. Aquilo que você está pedindo, aquilo que você passa o dia inteiro aqui pedindo, nós não temos. E glória a Deus por isso. Você já pensou, irmão? Por que é que você não tem o recurso que você gostaria de ter? Porque talvez com o recurso que você gostaria de ter, você iria atrapalhar aquilo que Jesus gostaria de fazer. Talvez se a gente tivesse tudo que a gente gostaria, a gente ia querer ser Deus na vida dos outros. A gente ia querer resolver aquilo que só Jesus pode. Não estou dizendo que a gente não tem que ajudar, né? Não estou dizendo que a gente não tem que ser solidário. Olhe para nós. Não temos ouro e não temos prata. Pedro e João não disseram que não tinham nada. Ele falou, não temos nada. Hoje, se tivesse fosse fazer um extrato da Receita, mas não da Federal da Terra, do céu, não o leão da Receita Federal, mas o leão da tribo de Judá, olhando para você e dizendo: vamos fazer um extrato, vamos ver o que é que você tem, vamos ver onde está teu saldo. Jesus vai dizer: não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem corrói, aonde o ladrão rouba. Antes ajunteis tesouro no céu. Pedro e João não dizem: nós não temos nada. Pedro e João dizem: nós não temos ouro e não temos prata. Irmão, que as pessoas que ficam ao seu redor não fiquem pelo ouro e pela prata. Que as pessoas que ficam ao seu redor, que você não seja alguém que precisa ficar oferecendo prata e ouro para alguém ficar do teu lado. Que o maior valor que você tenha não, eu preciso ter a posição, eu preciso ter as coisas. Não. Nós não temos o que vocês querem. Nós não temos o que você quer. Mas ele não disse que não tinha nada. E é aqui que ele vai dizer: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas nós temos alguma coisa. Nós não temos o que você quer, mas nós temos o que você precisa. Nós não temos o que você está pedindo, mas nós temos o que você necessita. A igreja não está no mundo para dar o que o mundo quer. Nós estamos aqui para dar o que Deus tem para o mundo. Pastor, Deus tem coisas para o mundo? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguém pode celebrar a Jesus aqui nessa noite? Alguém pode bem dizer aleluia a Jesus? A igreja não tem esmolas para dar para o mundo, mas a igreja tem algo que o dinheiro não compra. Não seja um Simão, não seja um Simão. Simão está vendo que os apóstolos estão operando, que o Espírito Santo está operando através da vida dos apóstolos. E ele vai chegar nos apóstolos para dizer: eu quero comprar isso aí, ó. Irmão, unção não se compra. A unção não é nossa, a unção não é minha, não é sua. A unção é do céu. Aleluia. Aonde, irmão, quantos aqui creem que Jesus está voltando, irmão? Você crê de verdade? Então você vive como se ele estivesse voltando, ou você está aí vivendo seus planos e projetos? Já pensou casar num dia e no outro Jesus voltar? Já pensou ele voltar antes do casamento? Já pensou ele acabar com a sua família? Mas eu só quero me formar, eu só quero trocar de carro, eu só quero comprar uma casa. Ele disse: eu vou lhes preparar morada. Ah não, Jesus, espera. Sabe, cadê as virgens que estão com azeite, que estão com óleo, que podem dormir, que podem descansar? O problema não é dormir, lembra?
10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias, imprudentes. O noivo parece estar demorando. Deixa eu dizer, o noivo não está tardando, o noivo não está demorando. Ele virá no tempo certo, ele virá na hora certa. A minha Bíblia diz: quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações, o fim virá. Tem crente que nem prega para que o fim não venha. Nós podemos acelerar essa volta. Você fala que tem saudade, não é? Mas está mais envolvido com os seus compromissos do que com a volta de Cristo. Tantos aí que precisam ser alcançados, tantos que precisam ouvir a verdade, ser libertos. Não, mas a minha agenda, a sua agenda vai passar, irmão. Mas os planos de Deus jamais passarão. A palavra de Deus jamais passará. Olha para nós, não temos ouro, não temos prata, mas aquilo que nós temos, nós te damos. Às vezes a gente acha que é rico, irmão. Nossa, estou enricando. Aí Jesus vai chegar em Apocalipse 3, vai falar numa igreja, Laodiceia. A configuração do céu não é a mesma configuração da terra. Não. O que é valorizado na terra não é o que é valorizado no céu. Não é à toa que Jesus diz: o último será o primeiro. O que chora é que é feliz, o que perde é que ganha. Jesus vai chegar para uma igreja que acha que é rica, acha que não tem necessidade de nada, acha que não tem precisão, e Jesus vai dizer: vós sois pobres, cegos e miseráveis, nus. Você acha que tem, olhando da terra, irmão, e eu não tenho problema com você ter, mas o problema é as coisas serem mais importantes do que Jesus na tua vida. O problema é as coisas te terem. Porque se você tem coisas, você não deixa que as coisas te parem. Você não deixa que as coisas te afastem de Jesus. As coisas não são mais importantes. Mais importante é o propósito dele para a tua vida. Você pode usar as coisas que ele te dá para que o propósito se cumpra, mas não permita que as coisas te afastem do propósito. Lembra do jovem que vai chegar até Jesus? Ô Jesus, como é que é aí a eternidade, o reino dos céus, como é que é? Conhece os mandamentos? Conheço, desde criança obedeço. E vai citar, né? Jesus vai dizer: então tá, pega tudo que você tem, vai, vende e dá aos pobres. Jesus não falou: vende e traz para mim, vende e traz para a igreja, vende e oferta na igreja. Não, vai, vende e ajuda quem precisa, depois vem e me segue. A Bíblia diz que aquele jovem ficou triste. Meu irmão, se Jesus te chamar para segui-lo, te deixa triste. Quando Jesus diz: olha, eu quero que você me siga, mas existe algo no teu coração que ocupa o meu lugar. Pedro e João estão aqui diante desse homem, olha, do coxo, e estão dizendo: não temos prata, não temos ouro. O homem está esperando alguma coisa. O homem, na verdade, está esperando qualquer coisa. O homem está esperando uma esmola. Esmola é tudo aquilo que te mantém na velha vida. Mas o que Deus tem não é velho, o que Deus tem é novo. Eis que estou fazendo algo novo, e já está diante de vós. Por isso não considerei as coisas do passado. Deixa o passado para trás. Olha aqui, irmão. Agora me ajuda, pelo amor de Deus. Eu não falei isso de manhã, mas vamos fazer aqui os seus olhos aí, ó, seus olhos de raio-x. Aqui tem um mendigo, e aqui tem 2 homens de pé, Pedro e João. O mendigo tem esmola, o mendigo tem ouro e prata, Pedro e João não. O homem está recebendo esmola. Eu acho que naquela hora ele pede: dá alguma coisa. O Pedro deve ter pegado, puxou o extrato da Nubank, não tem nada. Alguém olharia dizendo: olha ali, alguém que tem menos do que o...
Olha ali alguém que tem menos do que o aleijado. Olha ali alguém que tem menos do que o coxo. Pedro vai dizer: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas aquilo que nós temos, isso nós te damos. Sabe o que Pedro está fazendo aqui? Pedro disse, né, que não havia ouro, não havia prata. Mas Pedro, depois de confessar a falta de bens, ele confessa a abundância de autoridade. Ele confessa a abundância de glória. Não tem a ver com Pedro. Ele não vai dizer: olha, o que eu tenho está no nome de Pedro, o que eu tenho está no nome de João. Não temos ouro, não temos prata, mas aquilo que nós temos, em nome de Jesus, nós te damos. Levanta e anda. Hoje tem igreja que tem LED, hoje tem igreja que tem prédio, hoje tem igreja que tem movimento, mas está faltando autoridade, está faltando unção, está faltando poder, está faltando mover do céu. O que transforma não é estrutura. Estrutura te acomoda, mas o poder de Deus te transforma. Não tem ouro, não tem prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda. A igreja não é medida pelo tamanho do seu prédio. O cristão não é medido pelas suas posses, pelos seus bens. Irmão, vocês estão precisando ler Bíblia, irmão. Faz lá um checklist na vida de Paulo, de Pedro, de João. Aí a gente fala: não, mas é que para as pessoas crerem no meu testemunho. Não é para elas crerem. Não chame de testemunho aquilo que é ego. Não chama de ter, irmão. Porque sabe por quê? Às vezes a gente acha que o milagre é a gente orar, tá ali à beira da morte. Olha lá, Jesus vai curar. O milagre nem sempre é Jesus curar. O milagre é Jesus sustentar no luto. O milagre é Jesus dar força para enfrentar o luto. Mas a gente aprendeu que o milagre é Ele fazer o que a gente quer. Não, o milagre é Ele nos sustentar, indiferente do que aconteça. Romanos 8:28, porque nós bem sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam de acordo com a presença que você carrega no nome de Jesus. Levanta e anda. Levanta e anda. O que eu tenho, Pedro está reconhecendo, existe algo. Se tudo que você tem são coisas, o valor que você transmite às pessoas são o valor de coisas. Meu valor está nos tênis que eu uso, nas camisas. Não, o nosso valor está em Jesus. Ele é o mais importante. Ele é o mais importante. Ele é o mais importante. Quero declarar que aqueles tênis que você idolatrava, Jesus vai começar a mandar dar. Não é centopeia para ter 18 pares de tênis, irmão. Se tudo na vida precisa trabalhar para comprar tênis, tem gente precisando de uma cesta básica. Tem gente precisando de alimento. Tem gente precisando de um remédio. Paga R$700, R$1.000 num tênis, mas não contribui na igreja, irmão. Não ajuda a socorrer uma família. E eu tô. Não, os valores de Deus são. Esse tênis vai queimar, esse carro vai queimar, essa casa vai queimar, não vai permanecer. Mas aquilo que nós fizermos, irmão, sabe como a gente mostra que a eternidade é valiosa para nós? Porque às vezes a gente diz: eu me preocupo com a eternidade. A forma como você vive a atualidade revela se a eternidade é importante para você. O irmão estava falando ali, no dia que ele quase morreu, ele só lembrou assim: qual foram as minhas últimas palavras antes de sair de casa? Qual foram as últimas palavras que eu disse para minha mulher? Será que você saiu brigadinho com ela? De mal? Será que você saiu de mal com o pastor, com o irmão, porque falou que você não gosta? E se hoje for o fim? E se hoje terminar? E se hoje for o último dia? Qual vai ser a última palavra? Qual vai ser a última ação? E aí, para nós irmos para o fim, o verso 8 então, porque ele vai dizer: não temos ouro, não
mas o que nós temos em nome de Jesus, nós te damos. Só que sabe qual é o problema? Às vezes a gente está querendo colocar na conta do nome de Jesus aquilo que o nome de Jesus não vai pagar. Eu vou viver isso, eu quero isso, Jesus paga. Esses dias eu vi um pastor que eu gosto de ouvir, e ele dizia assim: foi uns jovens na casa dele, ele estava fazendo um churrasco, convidou os jovens, e aí de repente ele falou assim: gente, vai ali na mercearia e compra mais refri, porque acabou. E aí os jovens, foram lá, pega lá 3 refri, tá bom, foram lá, pegaram 3 garrafas de refri. Quando foi passar, e aí o jovem falou: mas e o dinheiro, pastor? Não tem problema, a dona da mercearia me conhece, é só você dizer para ela que esses refris vai ser pago no nome do pastor tal, do fulano tal, do Eliseu. Tá bom. Aí foram, e aí no meio dos jovens tinha um gaiato, porque sempre tem, né? Aí o gaiato falou: vou fazer uma graça. Pegaram os 3 refris. De repente o jovem pegou uma garrafinha de corote e colocou do lado, falou: vamos ver. A mulher somou os refris. Quando ela foi somar o corote, ela disse: isso aqui é para marcar para quem? E ele disse: para o pastor Eliseu. Ela disse: então se é do pastor Eliseu, pode tirar o corote, porque o pastor Eliseu não paga o corote. O pastor Eliseu não paga aquilo que ele não consome. Vai ficar pedindo até quando? Para Jesus pagar aquilo que não é dele. Vai ficar pedindo, tá, é na conta de Jesus. E alguém está olhando dizendo: não, se é de Jesus, pode tirar. Deus está falando com alguém aqui nessa noite? Se é na conta de Jesus, não faz sentido. Se é na conta de Jesus, não dá. Verso 8, então ele fala: no nome de Jesus, levanta e anda. Verso 8, então a Bíblia diz: o homem nem se levantou, irmão. Tem alguém que crê na palavra aqui? Não. Tem alguém que crê de verdade? Dá um amém, diz um glória a Deus. Quem crê na palavra, aleluia. A minha Bíblia não diz que o homem levantou. A minha Bíblia diz que o homem tinha um salto. Meu Deus, irmão, eu não estou falando de alguém que estava descansando. Eu estou falando de alguém que era coxo. Eu estou falando de alguém que não andava, mas agora está saltando. Talvez você chegou aqui sem andar, mas vai saltar, vai andar, vai se movimentar. Porque diferente de um tratamento humano, o toque de Deus opera de maneira imediata. Aquele homem vai dar um salto. Depois ele vai precisar ser segurado para ser sustentado. Olha, aqui para os bonitão que acham que não precisa de comunhão. Lembra quando Lázaro está morto? Jesus vai dizer: arranca a pedra. A minha pergunta é: o que é uma pedra para Jesus? O que é uma pedra? Jesus Todo-Poderoso: pedra, rola, pedra, suma, pedra, saia, pedra. Mas ele vai dizer: gente, move a pedra. Está cheirando mal, não tem problema. Está com cheiro de morte, mas vai haver vida, vai haver transformação. Não, você não está entendendo. Talvez hoje Jesus está falando para você: para de tentar esconder o que morreu. Rola a pedra, que eu vou trazer a vida, que vai haver ressurreição. Lázaro, vem para fora. Jesus ressuscitou Lázaro? Sim. Lázaro sai, como era costume, todo enfaixado. Jesus tirou as faixas de Lázaro? João 11, não. Ele disse: tirai as faixas. Igreja, desate as faixas. Tem gente andando, perdão da palavra, falo com muito amor e carinho. Jesus já chamou para fora, já né, nasceu de novo, mas eu não preciso andar junto, não. Deixa que as minhas faixas eu tiro. Às vezes está andando que nem múmia por aí, ó, cheio de faixa. Jesus vai dizer: desatai as faixas, tirem as faixas. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele se põe de pé, mas a minha Bíblia diz que Pedro e João precisaram dar suporte.
Por que é que às vezes você levanta e cai, levanta e cai, levanta? Quem levanta é Jesus. Só Ele pode levantar. Mas Ele está usando cada um de nós, igreja, para dar suporte. Paulo diz: suportai uns aos outros. Esse suportar não é de aguentar a pessoa, é de manter de pé. Ele levanta, e aí você fala: não preciso de ninguém, eu me bato. Isso é característica de quem nasceu de novo. Isso é característica de alguém que entendeu que sem Jesus nós não somos, não podemos e não caminhamos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele levanta, eles ajudam, eles sustentam. A Bíblia diz que agora, de pé, o que é que ele faz? Ele não fica mais na porta do templo. Agora ele entra. E como é que ele entra? Ele entra louvando e adorando a Deus. Tem alguém aqui que já foi curado por Jesus? Tem alguém aqui que foi salvo? Tem alguém aqui que já ressuscitou, que é nova criatura, que nasceu de novo? Então não estou entendendo. Por que é que você não está louvando? Por que é que você não está adorando? Por que é que você não está celebrando ao Senhor? Andar fala de alguém que tem equilíbrio e direção. Saltar e louvar, aleluia, fala de alegria e celebração. Louvando fala do reconhecimento da soberania. É Deus, é Ele. O milagre, pode ficar de pé, fica de pé, querido, para nós irmos para o final e orarmos. O milagre parou o tempo. O que é que Pedro e João pregaram? Uma mensagem de 1 hora? Uma mensagem bem elaborada, com hermenêutica, homilética? Não. Foi um levanta e anda. Não foi a pregação, foi o testemunho. Somos uma igreja que nunca teve tanta mensagem. O problema é que tem mensagem, mas está faltando poder. Tem mensagem, mas está faltando unção. Então a melhor pregação não é o sermão bem elaborado, é a vida de alguém que era coxo e que agora está de pé por causa de Jesus. E aí nós encerramos no verso 13. Porque lá atrás, Pedro e João, na hora de manifestar o reino, manifestar Jesus, ele diz: olhe para nós. Quando o homem começa a saltar, louvar e adorar, está entendendo? Quando você permite viver a vontade de Deus, você se permite viver a ação do Espírito em você, as pessoas vão ser tocadas, vão ser curadas, vão ser alcançadas. Naquele momento Pedro e João diz: olhe para nós. O homem é curado, fica de pé, entra no templo. Está preparado para pessoas que você passou pelo caminho delas e anunciou Jesus? Daqui uns dias você encontrar na igreja, você vê elas celebrando por aí, adorando a Jesus, vivendo o reino nas ruas, aleluia. Só que quando aquele homem entra pulando, saltando, alguém vai dizer assim: não era o coxo? Esse ali não era o aleijado que antes estava lá na porta? Esse ali não era o aleijado que antes não tinha movimento? E eles começam então a olhar com admiração para Pedro e João. Na hora da responsabilidade, Pedro e João dizem: olha para nós. Mas na hora do milagre, eles vão dizer: por que é que vocês estão olhando para nós? Por que é que vocês estão olhando para nós? Sabe quem fez isso? Jesus, aquele que vocês rejeitaram, aquele que vocês rejeitaram, curou esse homem. Na hora da responsabilidade, a responsabilidade é nossa, mas na hora do milagre, a honra, a glória e o louvor são de Jesus. Amém, aleluia. Fecha teus olhos para nós orarmos.